fizesse uma avaliação do trabalho até agora, porque o Flamengo é um time que tem alternado, oscilado muito nesse Campeonato Brasileiro. Na última rodada havia vencido o líder fora de casa e hoje teve uma atuação bem abaixo aqui, parecia um time desconectado, desestruturado. Queria que se fizesse uma avaliação do trabalho, uma semana que tem um jogo de Copa do Brasil e final de Copa do Brasil. Obrigado. Realmente é um trabalho novo, né? Querendo ou não. O São Paulo ele tem muita cara do Flamengo e isso parece que dá a ele muito tempo, mas é um trabalho novo. A gente sim tem oscilado em partidas muito boas, algumas menos boas, mas o futebol também às vezes é um pouco incoerente, né? Então tem times que jogam mal e vencem, tem uns que jogam muito bem e perdem. Então o que a gente quer é tentar oscilar menos para conquistar as vitórias, como a gente fez uma grande vitória contra o líder do campeonato, né? Talvez só eles não tenham oscilado tanto, então o que a gente procura é ter um equilíbrio, né? A gente tem tentado treinar bastante, conversado, para poder oscilar menos e conquistar mais vitórias seguidas. Gil. Obrigado, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você está desde 2019, passou por uma geração super vitoriosa, não só você, Bruno, Everton, Arrascaeta, para citar esse quarteto, né? Uhum. Quanto o papel de vocês vai ser importante nesse momento? Porque é claro que é complicado você perder o jogo que perdeu hoje, tendo uma final no domingo. A experiência de vocês, essa trajetória vitoriosa, quanto vocês podem ajudar a recriar um clima positivo? Eu acho que o clima tem que ser positivo, né? A gente, claro que queria vencer. Se eu não me engano, o São Paulo também perdeu, né? Então, eles também não vencem há um bom tempo no Brasileiro. Eu tenho certeza que eles vão vir totalmente motivados para o Maracanã, como a gente também. Eu acho que é relembrar os momentos bons que a gente teve, momentos que a torcida compareceu, nos empurrou e fez com que a gente fosse campeão também junto com eles. É o que eu creio. A equipe continuar como está. É claro que uma derrota pesa muito, mas creio eu que é nesses momentos que a gente vê quem é quem, né? Eu acho que nos momentos de vitória é tudo muito mais fácil e eu acho que um homem, uma pessoa que quer ser o melhor e está sempre vencendo, é nos momentos difíceis que aparece. Então, nós temos grandes jogadores, temos um grande treinador e sua comissão e temos uma enorme torcida onde a gente realmente, nesse momento que a gente precisa deles, para poder ser campeão mais uma vez. Mas, Gabriel, eu não consigo entender essa partida ridícula que o Flamengo fez no que diz respeito a vocês, jogadores. Porque você em especial, muita coisa no Flamengo, vocês têm futebol, cara. Então, assim, fica uma imagem, eu pelo menos tive uma imagem, que vocês estavam perdidos em campo. O Sabor está conseguindo traduzir, de verdade mesmo, queria que você fosse sincero, o Sabor está conseguindo traduzir as ideias dele, de jogo mesmo. Eu hoje mesmo te vi perdido no campo, em alguns momentos, está vendo isso no meio. Fica um negócio meio estranho, tipo assim, porque a torcida tem uma sinergia com os craques. A torcida tem uma sinergia com o jogador, com você, com tudo que você fez no Flamengo, os outros fizeram. Então, às vezes, a gente fica com um sentimento aqui, representando o torcedor brasileiro, que falta uma instrução melhor, que às vezes vocês ficam meio perdidos dentro de campo. Olha, a gente vive um momento onde a imprensa não vê os treinos, né? Então, sim, também é verdade. Então, e aonde se cria muitas coisas, que chega por torcedor muita mentira. Vocês acham que vocês sabem muita coisa e realmente não sabem. Essa é a verdade. Então, o que a gente fez? Foi treinado, Davi treinando no meio, eu treinei um pouquinho mais aberto. As coisas não deram certo, porque a gente perdeu, é claro. E dentro do jogo acontecem muitas variantes, né? Muitas coisas que às vezes saem do nosso controle, às vezes está no nosso controle. E o que a gente tenta é, ao máximo, se entregar, porque vontade dos jogadores não falta, do São Paulo também não, em querer vencer, porque ele sempre deixou muito claro que é um sonho dele estar no Flamengo. Então, realmente, às vezes as coisas não saem como a gente quer. Claro que isso vai ser analisado, tem vídeos, tem análise de desempenho, tem muitas coisas para poder a gente ajustar e melhorar, e creio que a gente vai fazer isso. Cidão, você falou que o treino sempre depois da data FIFA,
Flamengo tomou uma goleada. Foi assim contra o Bragantino, contra o Cuiabá, não foi data FIFA, mas teve um tempo ali, e hoje 3-0. É o que? Ele cobra demais da parte física, cobra menos. O que acontece durante esse período de paralisação? O Flamengo no jogo seguinte não joga nada. Isso tem sido uma constante, né? E é verdade. Creio eu que a gente tem tempo para trabalhar, e a gente tem trabalhado. A gente realmente não conseguiu vencer esses jogos depois da data FIFA. A gente se dedica, a gente fez um amistoso, a gente treinou, realmente as coisas não aconteceram. É difícil a gente, ou eu, falar foi isso, foi aquilo. Se eu soubesse, a gente não faria de novo, né? Então seria tudo muito mais fácil, né? Creio eu que tem sido uma constante, a gente falou isso antes do jogo também, mas realmente, como eu falei, são variantes do jogo que acontece. Talvez se a gente tivesse saindo vencendo por 1-0, o jogo teria sido diferente. É muito complicado eu vir aqui te falar, é isso, porque eu não sei. Se eu soubesse, a gente não faria de novo. Então, o que a gente tem que fazer é ir para casa, descansar, trabalhar novamente, para domingo vencer um jogo que é muito importante. Gabi, boa noite. Boa noite. Você usou a palavra, tem sido uma constante, você usou essa expressão. E aí a gente está falando de um clube que tem, claro, jogadores que são estrelas do futebol brasileiro e outros até do futebol mundial, né, uma folha salarial muito alta, que é justificável por conta de tudo que vocês conquistaram. Mas por que o torcedor do Flamengo, ouvindo de um dos maiores ídolos da história do Flamengo, que é você, que tem sido uma constante, por que esse torcedor tem que acreditar que, por exemplo, no domingo a coisa vai ser diferente se tem sido constante esse tipo de Essa aí é muito fácil, porque eles acreditaram que a gente ia virar um jogo em 3 minutos. E a gente virou. Gabi, boa noite. Queria que você falasse um pouco agora, na virada da chave, focada na final do Brasil. Você vai ser desfalque com a Goiás, com a discussão de hoje, vai ter uma semana livre, e domingo vai ter o primeiro jogo do Maracanã. O que o Flamengo precisa mudar nesses últimos jogos aí? Tanto incluindo também a vitória do Botafogo, mas falando também da derrota de hoje, o que o Flamengo precisa mudar nesses jogos, para esses jogos da final? Sobre a minha expulsão, eu fui me proteger, né, dele, porque eu vi que ele tinha escorregado, eu fui me proteger e aí meu braço acabou escorregando para frente. Ele achou que foi uma agressão e você vendo no VAR realmente parece, mas o lance no momento não foi aquilo. Como eu falei, a gente tem que se unir mais uma vez, precisamos da torcida, precisamos analisar os vídeos, precisamos fazer um jogo defensivamente muito bom, coletivamente muito bom, para as individualidades aparecer. E como eu falei, precisamos da torcida. Eu acho que é claro que é muito ruim agora ir para casa derrotado, mas creio eu que amanhã, não só eu, como toda a equipe, e espero também que a torcida se una com um pensamento positivo, que a gente chegue no Maracanã com a energia boa para poder ser campeão. Última hora. Gabriel, boa noite, João Barbosa aqui da Gazeta do Espírito Santo. A sua importância é que essa partida era muito importante para o Flamengo mostrar suas credenciais para a final de domingo contra o São Paulo. E a torcida aqui do Espírito Santo, fazendo o plano do local, diferente dos colegas que perguntaram, abraçou o time em janeiro, viu o empate em 0-0, abraçou hoje aqui mais de 19 mil torcedores e com certeza vai abraçar novamente uma outra oportunidade que o Flamengo tem estado. Que recado você deixa para a torcida do Espírito Santo e como você avalia esse apoio da torcida capixaba sempre que o Flamengo vai? É sempre incrível jogar aqui. Eu acho que tomara que a gente consiga fazer isso mais vezes, né? O carinho deles no hotel, no estádio também, quando a gente entrou para aquecer, durante o jogo também. É claro que também tem uma impaciência, né? Porque a gente não conquistou a vitória. Quero que a gente queria dar de presente para eles. Como eu falei, espero poder vir aqui mais, não só eu, como toda a equipe, e poder aproveitar o carinho deles, que é sempre muito importante. Essa energia boa, creio eu que eles conseguem levar para dentro de campo. Como eu falei, domingo espero que, por mais que seja muito difícil, né, o que passou fique para trás e a gente se una para poder colocar essa energia da torcida do Flamengo, dos jogadores para cima, para a gente poder fazer um grande jogo. Eu gostaria de entender a estratégia pensada para a entrada de Thiago Maia na lateral esquerda e da de Luiz de volante. No, la de Thiago era por la lesión de Felipe el día anterior, ontem, y no teníamos mucha alternativa ahí. Era repetir un poquito a la ausencia de Pulgar, el plan de Botafogo,
usando a David de pivot para que se meta en la línea de 5, intentando saber que enfrentábamos un equipo que de mucho cruzamiento, de línea de 5. Entonces, el plan tenía referencia al mismo plan de Botafogo con distintos nombres. Paulo, Pedro Coelho, do ABC do Espírito Santo. A gente sabe que o Flamengo não vem tendo boas atuações já há algum tempo, talvez a última tenha sido diante do Grêmio, lá no Sul pela Copa do Brasil. E agora, com algum tempo a mais para treinar, o Flamengo volta a ter uma atuação abaixo do esperado. O que o torcedor pode esperar para a final da Copa do Brasil e por que terá esperança de que vai ser diferente? Porque o time hizo un gran juego con Botafogo y hoy sí hizo un juego apurado, nervioso. Cuando jugamos básicamente más de local, tenemos demasiado apuro, imprecisiones. Entonces creo que yo confío mucho en esta final, confío mucho en lograr tener 2 juegos importantes para que el club tenga un título y sigo esperanzado. São Paulo, Vitor Simões do Folha Vitória, do Espírito Santo. Como do lado da torcida, né, a torcida vaiou bastante, né, chegou a gritar grito contra o seu nome, né, pedindo para você sair. E também na chegada do hotel, né, ontem recebeu vocês com pipocas, jogaram algumas coisas, jogaram no dirigente dos jogadores. Queria saber quanto isso afeta, né, numa semana tão decisiva, tendo a final do Copa do Brasil pela frente. Sí, afecta indudablemente. La llegada no fue una buena llegada después de haber hecho un gran juego con Botafogo y ganando al puntero en su casa. Fue algo extraño para mí. Más después en el desarrollo y con una tendencia a la crítica, indudablemente que afectó hoy también a jugadores que tenían mucho apuro y los rivales aprovechan esa imprecisión y bueno, normal, pero tenemos que saber de que eso va a acontecer, inclusive puede ser que acontezca también el domingo en la final, más nosotros tenemos que tener la capacidad y la rebeldía y la valentía de enfrentar una situación que nos daría la posibilidad de ganar un título. Boa noite, São Paulo. Recentemente, o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista falando que estava contente com o seu trabalho, que estava feliz com a sua atuação no comando do Flamengo. Os resultados dizem ao contrário em muitos momentos. O Flamengo eliminado na Libertadores, mais uma derrota no Brasileiro, mas tem pela frente a Copa do Brasil e a possibilidade de ganhar um único título ainda mais próximo, né, nessa temporada. Queria saber de você qual a sua avaliação sobre o seu trabalho e como você chega para essa final diante da torcida no próximo jogo do Maracanã. No, la evaluación es real. Si uno saca el juego de la Libertadores, fue el único juego que yo perdí en Libertadores y quedamos eliminados, de verdad. Esa tarde fue lamentable. Más después, esta derrota sinceramente yo no esperaba. Antes de esta derrota teníamos el 67% de los puntos. En un año difícil del club, con un montón de inconvenientes. Intentamos todos los días de solucionar. Sinceramente, hoy sí fue un paso atrás porque veníamos con mucha ilusión. Más fútbol, indudablemente, en este club demanda ganar siempre y hoy sí no, sinceramente, hoy sí quedamos en deuda, básicamente desde nos, cuerpo técnico, por la ilusión que traíamos en este partido. O sea, este juego para nosotros era muy importante y se nos fue porque considero que el apuro y la obligación y la demanda que genera la gente hacia nosotros es más grande que lo que nosotros podemos resolver hasta ahora, ¿no? Boa noite, São Paulo. Rádio William, Rádio Superior Gigantes do Esporte. Eu queria perguntar para o senhor, São Paulo, porque o senhor tinha um ala hoje no banco de reservas, né? E o ala foi uma contratação a pedido do senhor. E por que o senhor tem entrado com o Davi Luiz titular, tendo o ala disponível e só utilizá-lo somente no segundo tempo,
sendo que o jogador estava disponível para o senhor no banco de reserva? Ah, pero lo expliqué en la pregunta anterior. Por un tema de sistema, un tema de repetir sistema de Botafogo. A no estar Pulgar, el único jugador pivot que podía ser un quinto era David Luiz. Próximo atleta é Edson Fernando pegou. No domingo a gente vai ter um encontro entre você e o Dorival, que já se elogiaram mutuamente, que imagino que seja um treinador que você tem bastante respeito. De que maneira você acha que o encontro, o estilo de vocês pode determinar como vai ser esse jogo? O que você imagina desse encontro com o seu rival? Un juego que, por ser una final, va a tener una tensión importante, mas los dos times tienen grandes jugadores. Sao Paulo tiene grandes futbolistas, trajo a Lucas Moura ahora en el mercado, a James Rodríguez, se reforzó para ganar. Entonces nosotros tenemos que estar en una muy buena tarde para lograr ganar este título, porque el rival es muy fuerte. Última pergunta. O São Paulo ele campeão nas goleadas, como já sofreu essa temporada, tem um 4x0 contra o Bragantino, 3x0 contra o Cuiabá e mais um 3x0 hoje contra o Atlético Paranaense. Como explicar essa sequência de goleadas que você fez, a de hoje em específico? La de hoy, lamentablemente casi jugamos un tiempo con un jugador menos y el equipo siguió intentando buscar el empate y en un error no forzado vino el segundo y ahí se complicó un poco porque jugar con un jugador de menos y perdiendo, tener que remontar un juego y con un jugador de menos, con el apuro, con la tensión, con la obligación que tiene el time hoy, era muy difícil. Entonces, y sinceramente valoro la actitud que tuvieron los jugadores de ir a buscar, aún con un hombre menos, con cierta apuro, con cierta incapacidad, pero con búsqueda. O sea, no, después, lamentablemente, en el final, el time rival hizo 2 goles que marcan una diferencia que no sé si es la que pasó en el juego, más la real.